E aí, tudo certo? Vamos começar a terceira aula, então, de Primeira Guerra Mundial. Essa aula de Primeira Guerra Mundial é a última aula, tá? Aqui são as consequências da guerra. A gente teve uma aula para falar dos antecedentes, uma aula para falar da guerra em si, e agora uma aula para falar das consequências da guerra. Importante dizer, tá? Importante dizer, a Primeira Guerra, mata 13 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas é alguma coisa sem precedentes. Você pensar 13 milhões de pessoas é alguma coisa sem precedentes. Em 4 anos, se você gosta de matemática, faça a conta aí, coloca aqui embaixo quantas pessoas morreram por dia, por hora, por minuto. Tem aluno que gosta de fazer isso, então faz. Quero ver quem vai ser o primeiro a colocar aqui embaixo. Tudo bem? 13 milhões de mortos e de cara a consolidação dos Estados Unidos como maior potência mundial. Por que consolidação dos Estados Unidos? Porque os americanos justamente, mandaram tropas para a guerra, emprestaram dinheiro para a Inglaterra, para a França, para a Itália e não tomaram nenhum tiro, né? Não explodiu nenhuma bomba, não nada. Daí você fala, pombas, Vitor, mas na Inglaterra também não. Na Inglaterra também não, mas o custo de vidas na Inglaterra foi muito maior. Então, os americanos vão sair por cima dessa situação, porque enquanto Inglaterra e França estão com a economia absolutamente estagnada por conta da guerra, só investiu em indústria bélica, os americanos investiram em indústria bélica, mas investiram em outras coisas e emprestaram dinheiro para esses países, ajudaram a produzir uniforme, arma, ajudaram, por exemplo, a produzir alimentação. Sabe aquela marca Swift, né, que tem de açougue e tal? Essa marca fez muito dinheiro com a Primeira Guerra Mundial, porque é uma marca americana que vendia as marmitas para os soldados. Fardas, quer dizer, a economia americana, vários setores da economia americana vão se desenvolver. E é justamente por isso que os Estados Unidos vão resolver entrar na guerra. Quer dizer, entra na guerra por quê? Porque emprestou muito dinheiro, porque vendeu muito produto, sempre para a Inglaterra e para a França. E aí, de repente, se Inglaterra e França perdem a guerra, o que acontece? Quem paga a conta? Esse é o problema. Tá? Esse é o problema. Então, os americanos não podiam deixar a Inglaterra e a França perderem, especialmente que a Rússia só estava afundando, né? Então, os americanos vão ter que ir lá salvar as dívidas de guerra e salvar os investimentos que eles fizeram nessa guerra. Tá? Interessante dizer que essa guerra traz um novo papel para a mulher. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Se eu não coloquei, eu vou ter que falar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Aqui, ó. Uma das consequências, novo papel para a mulher. Por que novo papel para a mulher? Porque a mulher entrou na guerra. Não no campo de batalha, mas entrou na produção. A mulher foi trabalhar. E a mulher trabalhar é muito interessante, porque agora a mulher trabalha, a mulher ganha dinheiro, e aí, rapaz, você que se vire, porque por muito tempo a mulher era submissa ao homem porque não tinha do que viver. O homem trabalhava e sustentava a mulher, então a mulher tinha que aguentar qualquer coisa. Só que agora a mulher trabalha, o homem trabalha, então, rapaz, presta atenção, porque se você não cuidar bem da sua mulher sai de casa, cara, e vai trabalhar, e vai fazer outra coisa. Então, um novo papel para a mulher é fundamental. Tá certo? Também vou colocar o seguinte, um processo de desumanização. Desumanização por quê? Porque imagina o que significa você ficar 4 anos dentro de uma trincheira tomando tiro na cabeça, ou dando tiro na cabeça de alguém, ou convivendo com alguém que tomou um tiro, que morreu, que explodiu dentro da trincheira, porque vem uma bomba lançada por um avião, vem uma metralhadora em cima de um avião, ou vem uma granada, ou vem o que venha e explode do seu lado, explode o seu coleguinha e você tem que lidar com os restos mortais desse cara. De sair caçando, matando gente. Então, um processo de desumanização desses soldados que voltavam muitas vezes em estado de choque. Tá bom? Então, pensa nessas questões aqui de desumanização, que leva inclusive ao questionamento da racionalidade técnica. Por que questionamento da racionalidade técnica?
Porque eu não sei se eu gosto dessa racionalidade técnica. A racionalidade técnica perdendo a sensibilidade, ou seja, perdendo o caráter humano, a racionalidade técnica é capaz de criar armamentos gloriosamente mortíferos. E eu lá quero armamentos gloriosamente mortíferos, eu lá quero matar em escala de milhares, dezenas de milhares, como vai acontecer daqui a pouco com a bomba atômica, que elimina uma cidade, que mata homem, mulher, criança, idoso, todo mundo igual. Complicada essa racionalidade técnica. Em nome do quê eu posso matar tanta gente assim? Então, essa racionalidade técnica é complicada, a gente começa a questionar isso aí. O Marinetti, do Manifesto Futurista, lembra? Ele dizia que a guerra era boa para dar uma controlada na quantidade de pessoas, a guerra é boa para trazer inovação, para destruir o passado. O Marinetti vai olhar para o resultado da Primeira Guerra Mundial e vai falar, cara, a guerra não é tão boa assim não. Tem um bando de gente mutilada, tem um bando de gente órfã. Tudo bem? Então, esse questionamento da racionalidade técnica é fundamental que a gente coloque. O que é racionalidade técnica? É um pensamento de que a humanidade está evoluindo para melhor, é um pensamento que no progresso, né, a crença no progresso, de que ontem éramos piores do que hoje, esse pensamento positivista, esse pensamento de que o europeu é superior. Cara, o europeu é superior e olha aqui o que o europeu está fazendo, matando o europeu, matando quem não é europeu, matando todo mundo. Entendeu o que é o questionamento da racionalidade técnica? Mas vamos voltar lá. Tá? Então a racionalidade técnica é muito questionada, sim, porque como que eu posso dizer que a razão está sempre bem, que o homem é racional, e aí eu mato todo mundo, explodo todo mundo? Quer dizer, difícil. Tá? Fica difícil de justificar. Bom, mas do ponto de vista político, a gente vai traçar um problema agora, chamado Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é uma imposição dos países que ganharam a guerra à Alemanha. É uma imposição de um tratado à Alemanha. A Alemanha vai ter esse tratado imposto a ela, vão impor esse tratado a ela. E isso é muito difícil, porque o presidente dos Estados Unidos, chamado Woodrow Wilson, o Wilson vai levantar os chamados 10 pontos de Wilson. Ele vai dar uma de bonzinho e vai dizer, gente, não podemos fazer tratados secretos. Gente, não podemos prejudicar o outro. Gente, temos que fazer o equilíbrio europeu. A gente tem que negociar melhor, a gente tem que... E o Wilson, ele tem razão na maior parte das coisas que ele está dizendo. Mas a gente também tem que pensar que o Wilson é o país mais desenvolvido do ponto de vista industrial do mundo, o país nesse momento mais rico do mundo, está numa posição extremamente confortável e que fala, não, olha, eu quero que todos os países da Europa sejam iguais. Isso é muito complicado. Por quê? Porque se eu estou tornando todos da Europa iguais, significa que ele, Estados Unidos, está numa escala acima, num patamar acima, entendeu? Tá claro? Tudo bem? Então, essa situação, né, dos 10 pontos de Wilson vai fazer com que a Inglaterra e a França, principalmente, olhem para o Wilson e digam, obrigado, não. Vamos fazer o Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes vai falar o seguinte, a culpa da guerra é da Alemanha, nós vamos ter que fritar a Alemanha agora. E aí, por isso está ali, ó, paz dos vencedores, tá vendo? Por quê? Porque os vencedores vão impor à Alemanha essa paz e vão humilhar a Alemanha. A Alemanha vai ser considerada culpada pela guerra. A Alemanha vai perder as suas colônias, a Alemanha vai perder 1/7 do seu território, a Alemanha vai ter que pagar uma indenização para os países envolvidos na guerra, né? A Alemanha não pode ter um exército muito grande, a Alemanha não vai poder fabricar navio de guerra e a Alemanha vai estar proibida de se juntar com a Áustria. Olha a quantidade de restrições para a Alemanha. Se você fosse alemão, você está pensando o quê da Inglaterra e da França? Entendeu o problema? Bom, essa é uma situação dentro da Alemanha que vai gerar uma crise econômica sem precedentes, que vai gerar um revanchismo sem precedentes. Por que revanchismo? Porque eu sou alemão, eu quero uma revanche, pombas. A gente se mete numa guerra, todo mundo está afim da guerra, vem a guerra, a culpa é minha e eu que tenho que pagar a conta para todo mundo, vocês estão loucos. Entendeu? Vocês estão loucos. Então vem um revanchismo. Vem uma crise econômica sem precedentes porque a Alemanha
perde um monte de território, perde um monte de soldado, perde um monte de dinheiro, tem que pagar as indenizações, então fica insuportável simplesmente a vida na Alemanha. Tá? Com todas essas questões. Então vem o revanchismo, vem a crise econômica e um monte de situações que a gente vai ver no chamado período entre guerras, que vai levar, inclusive, ao surgimento do pensamento nazifascista. Tá certo? Tudo bem? Outra consequência, Tratado de Saint-Germain. O Tratado de Saint-Germain é um tratado que desmembra, dissolve o Império Austro-Húngaro. Deste império vai aparecer a Polônia, vai aparecer a Tchecoslováquia, vai aparecer a Hungria e a Iugoslávia. Iugos, todos, Slávia, eslavos. A Iugoslávia. Lembra que uma questão era a região dos Balcãs? Então nós vamos tirar a região dos Balcãs da mão do Império Austro-Húngaro, que nem vai existir mais, uma coisa vai ser Áustria, outra Hungria, e vamos pegar os Balcãs e vamos juntar isso daqui dentro de um só país. Tá? Essa vai ser a situação. Polônia é muito interessante, porque Polônia vai estar entre a Alemanha e a Rússia, e a Polônia divide o território alemão em dois. Porque vamos dar para a Polônia uma saída para o mar, chamada Danzig, ou Gdansk. Né? Então tem um porto ali para a Polônia que divide o território da Alemanha em dois. Tá certo? Esses tratados, isso daqui enfraquece, evidentemente, né, o Império Austro-Húngaro, levando a Áustria a ficar sem uma saída para o mar. Grifa isso, é muito importante, a Áustria não tem saída para o mar, e isso é um caos para a Áustria. Por quê? Porque a Áustria, sem saída para o mar, vai estar insatisfeita. Ela perde as províncias irridentas e ela vai ficar insatisfeita. Ela vai dizer, pombas, ia ser tão legal ter mais uma guerra para eu conquistar uma saidinha para o mar. Entendeu? Muito bem. Agora eu tenho um problema. A Rússia, para sair da guerra, entregou para a Alemanha Letônia, Estônia, Lituânia e a Finlândia. Esses 4 países. Acabou a guerra. O que nós vamos fazer com esses 4 territórios? Devolver para a Rússia. Pô, mas a Rússia é comunista. Não, então não vamos devolver, não. Plum, cria 4 países. Que não vão ficar na Alemanha, porque a Alemanha tem que ser punida. Não vão ficar com a Rússia, porque a Rússia é comunista. Então vamos chamar esses países aí de cordão sanitário. Ou seja, nós vamos separar o mundo capitalista do mundo socialista, criando esses países aí na barreira. Tudo bem? Então, Letônia, Lituânia, Estônia e Finlândia. Desmembramento também do Império Turco-Otomano. Ixi, desmembrou o Império Turco-Otomano e vamos criar um negócio chamado Síria, Jordânia, Palestina, Iraque, Líbano. Extremamente instável. Por que extremamente instável? Porque era um povo só. Mas ao mesmo tempo não é um povo só, porque eu tenho diferentes tipos de muçulmanos. Eu tenho cristãos drusos, eu tenho cristãos mauitas, maronitas, né? Então é difícil esse território. E aí daqui a pouco, para piorar, nós vamos jogar ainda Israel no meio desse povo todo. Então, essa situação, você deve ter aula de atualidades, né? Essa situação, seu professor de atualidades deve comentar o tempo todo da questão palestina. Começa aqui com essa divisão extremamente mal feita depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turco-Otomano deixa de existir. Muito bem. Por fim, formação da Liga das Nações. Pô, mas vamos formar a Liga das Nações, super bonito, vamos resolver tudo diplomaticamente. Legal, legal, pô, legal. Só que os Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, está fora. Só que a Rússia, que é o país mais estranho do mundo, porque é o único socialista, está fora. Só que a Alemanha, que é o país mais insatisfeito do mundo, está fora. Cara, como é que vai funcionar isso aí?
Então a Liga das Nações é feita para o fracasso. Por que é feita para o fracasso? Porque Estados Unidos, Alemanha e Rússia, que são os três que deveriam estar aí para ser representados, são os três que precisam de mais diálogo, precisam de mais canais diplomáticos, não vão ter esses canais diplomáticos. Por isso que a gente pode colocar de cara uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, a própria Segunda Guerra Mundial. Porque eu não tenho caminhos para resolver as questões. Porque eu criei insatisfações incríveis em determinados países. O Japão, tinham prometido para o Japão territórios, não vão dar territórios para o Japão, lá na Ásia, né, lá no Oriente. Né? A Itália também vai ser traída, a Alemanha humilhada, a Áustria fica sem uma saída razoável, né? Uma alternativa razoável, porque ela não tem saída para o mar. Então a gente tem várias condições aí já criadas para um segundo conflito. Tudo bem? Só que esse segundo conflito é assunto de uma outra aula. Tudo bem? Abraço. Até mais.